Salve sonhadores! Sejam bem-vindos ao Pod do Rei, um podcast semanal, onde pelo menos uma vez por semana eu trago assuntos diversos e tento compartilhar a minha opinião sobre o determinado tema. E também trazer um pouco de informação. Nada também, por mais que seja a minha opinião, nada tirado do vento, nada do acaso. Eu sempre tento fazer uma pesquisa sobre e trazer experiências pessoais. E hoje eu venho falar de um assunto que me preocupa muito, porque é um retrocesso humano muito grande. Vamos falar sobre supremacistas brancos. Na verdade, vamos falar sobre supremacistas de ambos os lados, pessoas brancas e pretas. E por que isso está acontecendo? Simplesmente porque eu sei que no Brasil, principalmente, o racismo nunca foi extinto. Nunca. Só que agora parece que as pessoas simplesmente perderam o senso e começaram a falar isso abertamente. Esses dias eu peguei um Twitter, não denunciei uma conta no Twitter por estar chamando as pessoas de macaco. Pessoas pretas, ele estava chamando as pessoas de macacas e burras, totalmente gratuito, revoltante. E mais revoltante ainda foi que o Twitter não baniu a conta dele, simplesmente restringiu ele de fazer comentários até que ele apagasse os comentários que ele tinha feito. Ou seja, nada. Eu não sei de novo, mas até agora sem resposta. E isso é crime. No Brasil isso é crime. E o que eu percebo agora é que essas pessoas que cometem o racismo inventaram de se vitimizar e inventar um stand-up, por falta de palavra melhor, inventaram uma piada chamada racismo reverso, como se elas fossem oprimidas. Não, racismo se aplica no Brasil quase que exclusivamente a pessoas pretas. Por quê? Pessoas pretas foram escravizadas praticamente na história inteira do Brasil, tá? Desde os primeiros anos que os portugueses invadiram aqui o Brasil. Sim, invadiram, não descobriu, invadiram. E trouxeram as pessoas pretas, roubaram elas da terra natal delas, trouxeram pra cá. Uns vão sustentar esse argumento racista como compraram. Não compraram. Se você prestou o mínimo de atenção na aula de história, o que eu espero que as aulas de história ainda tenham uma qualidade melhor do que quando eu estudei, você viu que essas pessoas eram roubadas de outras tribos. Primeiramente, as duas tribos brigavam e uma dominava a outra, e as pessoas que sobravam eles começaram a vender. Eles vendiam e depois de um tempo não tinha mais tanto mercado, e simplesmente começaram a pegar essas pessoas à força e trazer pra cá. Não só pra cá, como pro mundo todo. Mas vamos falar do Brasil porque temos autonomia pra falar do Brasil. E dependente, se você acha certo comprar uma pessoa pra escravizar ela, por favor, procure tratamento. Roubaram essas pessoas da sua terra natal, tiraram sua cultura, que quando chegaram no Brasil foram evangelizados, por assim dizer. Tiraram suas culturas, tiraram seus costumes, escravizaram essas pessoas. Eu ia dizer trataram como animal, mas não se trata animal, independente de que animal, não se deve tratar ele de maneira tão monstruosa. E escravizar as pessoas foi uma monstruosidade que fizeram com essas pessoas há tanto tempo, de maneira tão agressiva, que até hoje isso prevalece na sociedade. Faz quantos anos que a Lei Áurea foi aprovada? Que a escravidão parou de existir. E até hoje existem casos de serviços análogos à escravidão. São exclusivamente pessoas pretas? Não são. Mas isso de trabalho forçado é uma herança com certeza. É uma herança cultural com certeza. Quase que sendo uma regra, os patrões que escravizam as pessoas são pessoas extremamente brancas, uma etnia extremamente branca e por muitas das vezes supremacistas. Tá quase como se fosse uma regra. Todos, não sei, eu não acompanhei todos os casos. Acho importante acompanhar, sim. O problema existe, o problema tá na sociedade, mas não acompanhei todos, porque preservei minha sanidade mental um pouco. E vamos lá. Por que ambos os extremos são horríveis? Porque somos uma mesma espécie. Somos seres humanos. Futuramente pode ser que descobrem
que a outra espécie de humano, pode, nada impede. Ele descobriu mais 5, se eu não me engano, e a gente foi a única que sobreviveu. Mas atualmente somos Homo sapiens sapiens. Independente se for realmente outra variação de humanoide que vive na Terra, que eu acho muito difícil. Acho muito difícil mesmo essa variação. Mas enfim. Mas hoje em dia, gente, isso ficou no passado, tá? Essa prepotência do homem branco, pelo menos deveria ter ficado no passado. Não tem mais racismo. Não tem mais racismo, não. Perdão. Existe racismo, sim. Não se deve mais ter escravidão. Não se deve mais ter essa distância de respeito entre uma pessoa branca e uma pessoa preta. Não se deve ter essa distância. A gente tem que se unir como espécie. Somos uma espécie, somos seres humanos. Se em vez desse povo que fica gastando milhões no mercado, que movimenta bilhões no redor do mundo anualmente, com certeza, sobre campanhas de pessoas pretas e buscando formas de reprimir pessoas pretas, se esse povo, em vez de fazer isso, investisse todo esse tempo, todo esse trabalho para conscientizar as pessoas e unir as pessoas como espécie, e quando unido como espécie a gente buscasse a gente destinasse todos os nossos recursos que estão sendo desperdiçados, tempo e recurso não só financeiro, tá? Tempo, conhecimento e busca de conhecimento, que entendo como tempo também, destinássemos tudo isso a buscar inovações, a inovar, a melhorar, imagina onde a gente não está. Eu não estaria hoje. Se desde que a época... Isso é do Brasil mesmo, só o Brasil. Que com certeza não é um mercado bilionário também. Eu espero que seja. Mas com certeza tem essa discriminação. Mas se as pessoas brasileiras hoje, ao invés de ficar fazendo um discurso de ódio, ao invés de perder tempo fazendo, sei lá, movimentos supremacistas, se essas pessoas gastassem esse tempo buscando melhorar a situação, imagina o quão bom isso não seria. Imagina onde nós não estaríamos. Não tem tanto o que falar. E o que me deixa mais indignado ainda, porque na verdade tem muito a se falar. Posso contar a história inteirinha das pessoas que foram escravizadas, como elas eram torturadas, como elas foram oprimidas. Eu poderia dar definição de racismo aqui, mas acho que todo mundo, ou pelo menos eu espero que todo mundo saiba que para o termo racista funcionar, a classe de pessoas tem que... A classe de pessoas, para esse termo de racismo funcionar com elas têm que passar por anos de escravidão, anos de opressão, elas têm que sofrer muito até isso ficar enraizado na sociedade, a ponto de elas chegarem no lugar hoje e elas serem discriminadas. E isso branco nenhum sofre, tá? Pessoas pardas talvez, tá? Eu, apesar de minha cor de pele ser branca, eu tenho características de pessoas pretas, eu tenho cabelo enrolado, eu tenho o nariz um pouco achatado, mas não chega a ser o nariz de uma pessoa preta. E eu sei por causa disso, eu sofri preconceito quando eu era criança, mas eu nunca liguei. Felizmente eu era uma criança muito inocente, então nunca me importei com isso. Nunca eu deixei levar pro pessoal quando eu era criança. Depois, hoje como adulto, eu penso, nossa, que babaca que as pessoas eram comigo. Só pro meu cabelo ser enrolado, as pessoas me viam falando que meu cabelo era um cabelo de bombril de mola. Olha, que maluquice. E isso é porque eu sou uma pessoa de pele clara. Eu tenho a pele branca, tá? Eu imagino o que as pessoas pretas não sofrem. E se você, depois de tudo isso, ainda duvidar que o racismo existe, comece a prestar atenção em quantas pessoas pretas existem ao seu redor. No seu trabalho, quantas pessoas pretas existem? No atendimento ao público, quantas pessoas pretas atendem em uma loja, numa relojaria, num shopping? No máximo que eu vi no shopping uma pessoa preta, até hoje, foi como garçom, infelizmente. Bem que eu já fui só umas 3 vezes no shopping também, e são shoppings extremamente pequenos aqui perto, e há um tempo já. Mas é isso, começa a prestar atenção em quantas pessoas pretas existem na sua sala de aula. E isso você é branco, porque
Os brancos expulsaram as pessoas pretas e elas se reuniam em algum canto. Algum canto no sentido de ter uma escola numa cidade que ela tem mais pessoas pretas do que todo o resto. É isso, infelizmente é assim, infelizmente as pessoas fizeram isso. E leve esse pensamento assim. Por quê? Simplesmente por quê? O que te torna melhor do que uma pessoa com a cor de pele diferente? Somos todos uma espécie só, somos Homo sapiens. E dependendo de raça, eu nem sei se é certo esse termo raça, porque pra mim não tem diferença. E eu já tô até vendo futuramente as pessoas falarem, nossa, ele é muito certinho. Não, eu tento ver o lado certo da coisa realmente. Eu não finjo ser alguém que eu não sou. Infelizmente, sim, a gente tem alguns preconceitos, a gente tem alguns pensamentos preconceituosos. Sim, como eu disse no podcast anterior, é normal ter preconceitos. É normal. Agora, permanecer com eles, você tem que se identificar, não. Você tem que se enxergar e ver esse problema em você para você corrigir. Eu, quando era mais novo, por mais que eu tenha descendentes pretos e tendências características pretas, como o cabelo e o nariz, isso me fez sair fora daquela bolha de gente branca chata, que vive falando que pessoas pretas isso e aquilo, que eu não vou repetir esses termos deploráveis. Hoje eu sou outra pessoa, né? Amanhã eu vou ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje, sempre buscando aprender, sempre buscando melhorar. Então, identifica esse pensamento dentro de você, porque automaticamente quando você vê um preto numa loja, você não quer entrar na loja. Isso é um preconceito. Você não precisa ser xingando aquela pessoa, chamando ela de macaco, de burro e o caramba 4, como geralmente é retratado na mídia. Simplesmente o fato de você ver uma pessoa preta vindo em sua direção e você trocar o lado da rua, isso é um preconceito. Isso é o racismo estruturado em você. E você tem a obrigação de identificar isso para corrigir. Vamos ver um exemplo aqui bem mais claro sobre. Foi um exemplo bem específico que eu vi esses dias, um projeto social, uma pesquisa social, e que colocaram uma criança preta parada enquanto todo mundo passava em volta. Ninguém ligou. Ninguém precisou chegar para essa criança e chamar ela de ofender ela para isso ser racismo. Simplesmente o fato das pessoas acharem que ela pertencia àquela situação de rua já é o racismo estruturado, já é o racismo cravado na sociedade. E essa criança, se eu não me engano, ficou 1 hora, 30 minutos, algo assim do tipo, e passou centenas de pessoas em volta dela e ninguém se importou, porque está cravado na mente das pessoas que aquele lugar pertence a ela. Situações deploráveis da humanidade, do ser humano, pertencem a ela. Mesmo local, mesmo lugar, trocaram de criança. Colocaram uma menina branca, loira e branca, parada. Em minutos, em 2 minutos, começou a aparecer gente para ajudar essa menina. Porque na cabeça das pessoas, uma criança branca, loira e branca não pertence a uma situação de rua. Então, automaticamente a criança está perdida. Isso é o racismo estruturado. Pessoas brancas não sofrem racismo, tá? No entanto, contudo, todavia, pessoas brancas podem sim sofrer de discriminações por outras coisas. Sexualidade, gênero e por assim vai. Outras coisas. Mas o termo racismo reverso especificamente, não existe. O racismo existe, tá? E existe sim o racismo religioso. Aproveitando para falar sobre isso, o racismo religioso se trata porque as religiões de matriz africana, na verdade qualquer outra religião que não seja o cristianismo, e grande culpa historicamente disso é da Igreja Católica, hoje não mais, hoje os crentes se propõem a destilar esse ódio, mas qualquer religião que não seja do cristianismo é endemonizada. Foi endemonizada
a vida, desde esse começo que essas religiões começaram a existir, que essas culturas começaram a existir, e mesmo as que existiam antes, foram demonizadas, tá? E quando se é endemonizado algo, como se é retratado como algo ruim, a ponto de se cravar na sociedade, isso se torna racismo também, se torna racismo religioso. E eu vi muita gente falando merda sobre isso, falando muita bobeira mesmo, com o caso do participante lá do Big Brother, falando que ele se faz de vítima, que racismo não existe, que quando ele pediu uma casa com representatividade preta para retratar a imagem das pessoas pretas com a sociedade, acusaram ele de racismo reverso. E não, essa pessoa que tá falando isso são só racistas embustidos, covardes o suficiente para não baterem no peito e se chamarem de racistas. Eles são covardes o suficiente para usarem de argumentos pífios, argumentos idiotas, para simplesmente sustentar o racismo deles. Porque eles são covardes, eles não batem no peito e falam, eu sou racista. Não, eles procuram uma justificativa para serem racistas. Triste, tá? Não sei se foi por caso exatamente, eu não assisto o Big Brother. Não me arrependo dessa decisão. Mas eu vi o polêmica no comentário de publicações no Instagram, tanto no Instagram quanto no Twitter. E é absurdo, é realmente absurdo. Mas, não delongando muito, porque eu não vou gravar mais episódio de 1h30 e ficar 2 semanas tentando editar. Então, vou encerrando por aqui. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o like. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, porque eu tenho a meta de 1.000 inscritos em 1 ano para me conseguir monetizar esse canal. E coloque todo mundo para assistir. Vamos se conscientizar. Críticas são muito bem-vindas nos comentários, desde que sejam respeitosas, tá? São, a maioria, pelo menos, eu espero que sejam pessoas adultas ou estão a caminho de se tornar pessoas adultas e espero que ajam como tal, com racionalidade. Você concorda, você discorda? Comenta. Mas tem um embasamento, no mínimo embasamento. Não vamos ser hipócritas de falar de algo que eu não sei. Sei lá. Algumas pessoas vão argumentar também. Eu encerro a terceira encerramento desse vídeo já, mas eu lembro de alguma coisa que eu tenho pra falar. É que existiu uma aldeia, uma população, um país, eu não lembro agora de fato, de pessoas pretas que escravizaram pessoas brancas. Mas foi um período muito curto, não foi tanto tempo assim, e foi em bem menor escala. Então, se lá talvez, culturalmente lá eles podem dizer que existe um racismo contra os brancos, tá? Lá. Mas o movimento no Brasil, que até onde eu saiba, as pessoas que assistem esse vídeo são brasileiras, mas as pessoas lá. Aqui no Brasil, a realidade é outra. No mundo, a realidade é outra, tá? E se você tem argumentos concordando ou discordando, use argumentos. Não use achismo. Quem fala com achismo nunca tem razão. Essa é a verdade, tá? Muito obrigado a todo mundo que ficou e até a próxima.